Levítico 6, do 12 em diante. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Repete comigo. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. Repete comigo, ó. Porá nele ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Agora você marca aí. E você vai lá em Apocalipse, lá no último livro. Depois a gente vai voltar em Levítico. Apocalipse 1:5. Amém? E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavrou dos nossos pecados, e nos fez reis, repete comigo, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Até aí. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, não somos nada sem o Senhor, sem a Tua presença. Ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que quem convence, Senhor, o homem dos seus pecados é o Teu Espírito e não o homem. Eu te peço, ó Deus, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio agora. Fala aos nossos corações. Ó Pai, traga libertação nessa noite, ó Deus, traga conserto nessa noite. Ó Pai, que vidas aqui possam ser testificadas através da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, este momento na Tua presença. Usa a minha vida, Senhor, como um canal do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém? Eu ministrei essa palavra, acho que uns 2 meses atrás, aqui no culto da manhã. E o pastor Jefferson tinha pedido para mim ministrar à noite e eu não pude ministrar. Acho que, se eu não me engano, acho que caiu no dia do nosso aniversário de casamento e eu não pude vir. E eu fui passear com a Patrícia. Mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu queria ministrar ela nessa noite. Eu quis trazer ela, porque é engraçado que antes de eu saber dessas coisas que o Jefferson me ligou, era 4 horas, o Espírito Santo estava ministrando essa palavra hoje de manhã no meu coração. Eu falei, é de Deus, Deus ele quer fazer alguma coisa. Mas aqui a palavra ele fala o quê, né? Se você estudar sobre o sacerdote, ele tinha um dever que era o quê? Todos os dias ele pegar e colocar lenha sobre o altar, e ali ele preparar o holocausto, colocar em ordem, e ali ele acender para poder queimar aquele holocausto. E queridos, o dever do sacerdote era, se você começar a estudar o Velho Testamento, você vai ver que não era algo assim tão fácil, porque eles se consagravam um ano inteiro para poder entrar no templo do Senhor, para poder fazer os holocaustos, então era algo muito sério. Se você começar a estudar, você vai ver que muitas das vezes eles entravam até o Santo dos Santos, que era o lugar onde expelia o sangue sobre a arca, né? Que era o sangue dali dos holocaustos que eram feitos. E quando era jogado sobre a arca, querido, se o sacerdote ele não tivesse se consagrado o ano inteiro e ele não tivesse com a sua vida em dia, naquele momento, quando ele entrava ali, ele era morto ali dentro, porque a presença de Deus vinha e fulminava ele. Então, geralmente, os sacerdotes eles entravam com um sino na cintura. E eles entravam ali. Então, a partir do momento que o sino parasse de fazer barulho ali, parasse de se movimentar, eles sabiam que havia acontecido algo com o sacerdote e eles puxavam para fora. Mas por que eu estou ministrando isso? Porque aqui em Apocalipse ele fala assim que o Senhor ele nos estipulou como o quê? Como reis e sacerdotes. Então, vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, você é sacerdote. Agora voltando lá em Levítico, olha o que ele fala. Ó. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas.
Uma das coisas que nós precisamos entender é que o quê? A culpa de nós esfriarmos espiritualmente não é do seu pastor, não é do seu líder, não é da sua esposa, não é do seu esposo, não é das tuas tribulações, não é dos ataques, a culpa é de você mesmo. A culpa é nossa, né? Por quê? Porque o dever do sacerdote é fazer o quê? Todos os dias pela manhã entrar na presença de Deus e oferecer o holocausto. Nós somos sacerdotes, amém? O nosso dever é fazer o quê? Todos os dias nós entrarmos na presença de Deus e nos consagrarmos e consertarmos diante de Deus. Quando ele fala assim que o sacerdote ele colocava ordem no holocausto, ele estava colocando ordem, querido. É a mesma coisa de você olhar para você, assim como a gente fez aqui na hora de tomar a Santa Ceia, e você se examinar se você pode tomar ou não pode tomar. Porque quando você toma, você faz o quê? Se você tomar sabendo que está em pecado, você traz acusação para si mesmo. Você está trazendo a própria acusação para si. E a Bíblia fala assim que por causa disso há muitos no meio da igreja que estão enfermos. Por quê? Porque tomam de qualquer forma. Então nós todos os dias devemos fazer o quê? Entrarmos na presença de Deus e analisar a nossa vida. Olharmos para nós todos os dias e colocarmos as nossas vidas diante de Deus e entender que o quê? Nós somos limitados em todas as áreas e aqui, querido, não existe um que está aqui dentro que não é limitado. Todos nós aqui somos tentados em alguma área, todos nós. Ninguém aqui é perfeito. As pessoas perguntam se muda depois de pastor, né? Muda nada, é a mesma coisa. Até Jesus voltar você vai ser tentado, querido. Mas o que? Nós todos os dias deveremos entrar na presença de Deus e nos consagrar. Eu te pergunto para você, você tem feito isso todos os dias, todas as manhãs? Eu tenho um costume que eu saio durante o dia e eu vou pegando o pessoal para poder levar para o serviço. Eu já coloco o louvor no rádio do carro e já vou orando a Deus e consagrando meu dia. Quando eu chego no serviço, tem alguns que trabalham comigo, eu coloco lá o celular numa caixinha do Bluetooth e fica tocando louvor o dia inteiro. Por quê? Porque eu quero que a minha vida esteja o quê? Na presença de Deus e que a minha mente possa estar ligada na presença de Deus. Eu penso que ali eu estou fazendo o quê? Eu estou quebrando toda a ação do inimigo. Se o inimigo está agindo de alguma forma, você está mais sensível para poder olhar e ver o que está acontecendo e poder entrar em batalha ali e agir. Mas o dever do sacerdote é todos os dias colocar o quê? Em ordem o holocausto. E se nós fizermos isso todos os dias, eu achei interessante que o bispo Zezinho pregou aqui, que ele falou assim, você já parou para analisar o quanto você já tinha crescido espiritualmente se você fizesse isso todos os dias? Para analisar. Quanto você tinha crescido espiritualmente, vencido nas suas limitações, o quanto você tinha já crescido no reino de Deus, se todos os dias você colocasse em prática esse mandamento que o quê? Você entrar todos os dias na presença de Deus. E você tem feito isso? Você tem buscado em Deus e entendido que o quê? Sem Ele você não é nada? Repete comigo, fala assim, ó, Deus é fogo. Deus é fogo, querido. Você precisa entender que o quê? O Espírito de Deus, Ele é fogo. O Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele é fogo. E a Bíblia fala que o quê? Você é sacerdote, templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o quê? A Bíblia fala assim que quando você é templo do Espírito Santo, o próprio fogo de Deus habita dentro de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Querido, o próprio Deus vivo, o próprio Espírito de Deus, Ele se manifesta na tua vida. Tem um versículo que fala muito ao meu coração, que é em Efésios 3:20, que fala assim, a hora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Olha que interessante. O poder de Deus está dentro de você, há fogo dentro de você. Há fogo de Deus dentro de você. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, há fogo de Deus dentro de você. Eu quero te fazer outra pergunta. O quanto realmente de Deus você quer? Você já se perguntou isso para você mesmo? O quanto realmente de Deus você quer na sua vida? O quanto você tem buscado? O quanto você tem se consagrado a Ele? Quando Deus começou a ministrar essa palavra para a minha vida, eu comecei a colocar a minha vida, por quê, queridos? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o quê?
Tem muitas coisas que Deus, Ele vem, ou até dentro de uma palavra, Ele nos confronta primeiro, né? E eu lembro que o Senhor começou a me confrontar e perguntar, falar para mim, né? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não chora na minha presença? E isso, querido, esse tipo de coisa tem que ser normal nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque se a presença de Deus, o fogo de Deus está dentro de nós, você precisa sentir isso. E todos nós aqui sabemos quando o fogo de Deus está aquecendo as nossas vidas. Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Todos aqui sentem a presença de Deus de alguma forma. Deus me impactou de algumas maneiras quando eu senti a presença de Deus. Alguns sentem a presença de Deus chorando. As pessoas começam a chorar e começam a sentir o amor de Deus. Outros sentem a presença de Deus e se estremecendo ou caindo. Mas Deus, Ele é fogo, Ele se manifesta de qualquer maneira, amém? Eu lembro de uma das coisas que marcou a minha vida, foi de uma vez que eu estava sendo, o pastor Xande já estava pegando no meu pé e o Nico estava me discipulando. E eu estava bebendo, né? Foi no começo da minha conversão, eu bebia muito. E eu lembro que eu entrava às 8 da manhã no sábado, às 8 da manhã eu entrava num boteco com meus amigos, eu ficava das 8 da manhã até às 6 da tarde bebendo com eles. Depois das 6 da tarde eu ia em casa tomar banho para poder sair e ficar a madrugada inteira ainda bebendo. E até usando drogas e outras coisas. Mas eu lembro de um dia que o Xande ele virou para mim, a gente estava lá em Furnas. E a gente estava fazendo um serviço, a gente estava posando lá. E aí lá, queridos, não tem outras coisas para você se distrair. E ele pegava o tempo que ele tinha, ele catava na minha orelha, né? Eu acho que o Nicão ficava ali, pega no pé dele. E eu lembro que teve um dia que a gente sentado no estaleiro, a gente estava no estaleiro do Rio, e ele virou para mim e ele perguntou se a bebida me atrapalhava. Eu falei que não. Eu falei, não me atrapalha não. Ah, mas você não tem fama de ser briguento, isso, aquilo, outro? Eu falei, não, só de vez em quando. Porque dentro de mim, querido, aquilo não me atrapalhava. E eu lembro que quando a gente voltou de lá, ele chegou em mim e falou assim, você quer parar? Eu falei, quando eu quiser parar, eu paro. Ele falou, não, você quer parar? Se você quiser parar, eu vou te levar lá no Nicão, ele vai fazer uma oração para você. Eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu cheguei lá, o Nicão fez uma oração para mim, não sei se ele lembra, mas eu lembro que ele colocou as mãos sobre mim, foi uma oração bem simples, que ele pediu para Deus me libertar da bebida, né? Porque eu ficava bebendo, eu gastava todo o meu dinheiro com isso. E eu lembro que depois de umas 2 semanas, Deus criou uma situação, eu estava no boteco bebendo, e eram umas 5 horas da tarde, eu estava bebendo desde as 8 da manhã. E eu cheguei em casa, minha mãe tinha trocado o meu quarto com o quarto dos meus irmãos. E tinha tirado minha televisão dali, tinha desligado tudo, e eu já estava com cachaça na cabeça. E eu prontei um pampeiro lá, né? Comecei a gritar, porque as minhas irmãs estavam tornando adolescente, e ela quis separar os quartos e colocar o meu irmão comigo. E eu lembro que eu ficava sozinho nesse quarto. Eu lembro que eu briguei, eu lembro que eu xinguei muito ela. E eu lembro que ela foi entrar no quarto, na hora que ela foi entrar eu estava nervoso, eu fui bater a porta, e ela foi entrar e eu não vi, e a porta quase pegou no rosto dela. Na hora que ela fez isso, ela estava com um problema com o meu pai, né, meu padrasto, e ela já estava pensando em largar. Naquela hora ela virou e falou assim, eu vou embora de casa, eu não aguento mais isso. Eu estou sofrendo dentro de casa e ainda tenho que sofrer com você. Eu lembro que na hora que ela fez isso, que ela começou a juntar as coisas dela para ir embora, eu estava dentro do meu quarto e comecei a pensar, tudo aquilo foi ministrado, em cada célula que eu estava, na casa do Nico, foi ministrando no meu coração. E eu lembro que aquelas palavras começaram a vir de confronto comigo. Eu lembro que eu ajoelhei no chão e comecei a pedir para Deus. Eu falei, Senhor, eu não sabia que isso me atrapalhava tanto, mas eu não quero beber mais. Se o Senhor não deixar minha mãe embora, e se o Senhor mudar essa situação da minha casa, eu nunca mais bebo. A partir de hoje, eu nunca mais bebo. E eu lembro que eu agachei no chão e orando, pedindo a Deus. E meu corpo começou a suar. E eu comecei a molhar todo o meu corpo, toda a minha camisa. Estava toda molhada já. E isso eu fiquei 5 minutos ajoelhado no chão. E o meu corpo começou a se estremecer. E eu ali orando a Deus.
E, queridos, na hora que eu levantei a cabeça, eu estava são, toda a bebida que eu tinha ficado o dia inteiro tomando no boteco tinha saído de dentro de mim. Eu lembro que eu catei a camiseta, eu olhei aquilo e eu fiquei espantado. E eu lembro que começou a chover na hora e minha mãe não conseguia sair com as coisas. E na hora eu peguei e abri a porta do quarto, eu fui até ela estava chorando muito. Eu lembro que eu cheguei por detrás, eu abracei ela e peguei e falei assim: mãe, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Eu nunca mais coloco bebida na minha boca. Eu falei, eu nunca mais me embriago por causa de bebida. E eu lembro que eu abracei ela, ela falou assim: por que você faz isso com a mãe? Eu falei, não sou eu, mãe, mas a partir de hoje eu estou mudando a minha vida. E eu lembro que eu confessei tudo para ela. Eu lembro que eu comecei a falar com o que eu gastava o meu dinheiro. Eu falei para ela, falei, quantas vezes, mãe, a senhora não tinha mistura para pôr dentro de casa, e eu guardava o meu dinheiro para sair no final de semana, e a gente comia arroz e feijão. E eu não tinha coragem de dar, porque eu não ia ter para sair. E comecei a falar tudo. Eu falei, mãe, eu também uso drogas, eu sou usuário de droga. Ela começou a chorar muito. Ela falou assim, filho, você viu eu brigando com os vizinhos todos por causa de você, porque falavam que você usava droga e você deixou. E eu falei para ela, me perdoa, mãe, porque a partir de hoje eu não faço mais isso. Faz 13 anos, eu nunca mais bebi. Mas o quê? Aquele fogo de Deus, aquele fogo que me aqueceu ali no quarto, aquilo que eu senti, eu nunca mais esqueci, querido. Sabe por quê? Porque na hora que eu fiz aquela oração, precisando da ajuda do Espírito Santo, precisando de Deus, o fogo de Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. O fogo de Deus, ele vai mudar a tua história. O Espírito de Deus, ele tem poder para mudar a tua história. Eu acho engraçado que muitas das vezes as pessoas chegam até mim e pegam e falam assim, mas está tão difícil servir a Deus. Mas por que está difícil? Está tão difícil porque é uma luta nisso, uma luta aquilo outro. Eu não consigo, é algo tão pesado, é um fardo tão pesado. E querido, se o fardo está pesado, é porque você não está carregando o fardo de Cristo. Se o fardo está pesado, você não carrega o fardo de Cristo contigo. Abre comigo lá em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o fardo que você está carregando está pesado, não é um fardo de Cristo. O fardo ele se torna pesado, querido, quando você começa a agir como um ímpio. Quando você começa a andar como um ímpio. Você começa a namorar como um ímpio namora. Você começa a fazer como um ímpio faz. Você começa a agir e ter atitudes como um ímpio. Isso te atrapalha, querido, e faz que o quê? Faz que um fardo se torne pesado na sua vida. Você vê o que um ímpio vê. Você assiste o que o ímpio assiste. Você ouve o que o ímpio ouve. Você se comporta como um ímpio. Quando você começa a ter essas tais práticas, querido, o seu fardo está pesado, porque você não está carregando o fardo de Cristo. Como você tem se comportado, querido? Como você tem se comportado servindo a Cristo? Sabe por quê? Não é o seu nome que você tem que zelar, é o nome de Cristo. É o nome de Jesus Cristo que você tem que zelar. O seu comportamento tem que ser diferente. As suas atitudes têm que ser diferentes. Queridos, eu já vivi, eu acho que eu não vivi tudo, mas eu vivi muita coisa na minha vida. E eu não penso voltar nunca de onde eu saí, porque Deus ele me tirou do buraco. Deus ele me livrou da morte. E quem já experimentou isso, querido? Eu lembro que quando eu passei a servir Cristo, eu entrei de cabeça. Tem pessoas que querem ser libertas, mas não leem a Bíblia.
E como é que você quer ser liberto se você não conhece a palavra de Deus? A palavra de Deus fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, querido. Se você não estuda e não se aprofunda nela, você vai achar que tudo é normal na tua vida. Tudo que você fizer, você vai achar que é normal. E se você não tem uma ligação com a palavra de Deus, você não vai sentir o que Deus sente, o que Ele quer de você. Como você tem se comportado, irmão? Como você tem agido? Você tem o nome de Cristo para zelar na sua vida. Eu lembro de uma situação onde eu fui dar um orçamento para um dono de uma construtora. Eu passando um orçamento para ele sentado na mesa com ele, estava eu e o rapaz que estava junto comigo, que é o Márcio, que ele é diácono lá no CDHU. E a gente sentado e o tempo inteiro o construtor falando palavrão e falando umas besteiras. Ah, mas desse jeito, você me cobrando desse jeito, ele falando um punhado de coisa. E eu lembro que eu indo, conversando, falei, não é assim, é o preço. Aí chegou num ponto que ele virou para mim e falou, como que a gente vai fazer essa escada aqui? Eu falei, essa escada eu vou fazer dessa forma. Ele falou, eu vou te levar lá na igreja para você ver e fazer uma escada que nem está lá na igreja. Eu falei, que igreja que é? Ele falou assim, é a igreja onde eu frequento. Eu falei, você é católico? Você é evangélico? Ele falou, sou evangélico. Ele falou, você também é? Eu falei, eu sou pastor, ele é diácono. Na hora ele se calou, ele murchou. Aí ele não sabia mais o que falar. E eu lembro que ele pegou eu, e ele começou, eu passei a ter uma intimidade com esse homem, eu comecei a andar com esse homem. E queridos, ele olhando para a minha vida e ver como eu me comportava, como eu era, quantas vezes ele parava na frente da obra e me chamava para fora. Ele estava passando uma situação com a esposa dele, e eu dando conselho para eles, um homem de 50 anos, com muito dinheiro, muita grana, dono de uma construtora, e eu pregando para ele, orientando ele a voltar com a esposa dele. E hoje ele voltou, ele está com a esposa dele. Só que se eu tivesse a conduta como ele tinha, esse homem nunca ia olhar para mim e ver o espelho de Cristo na minha vida. Querido, como você tem se comportado? A tua maneira de agir vai ganhar as pessoas para Cristo, amém? Porque Deus, ele é fogo e ele se manifesta de várias maneiras. E esse fogo de Deus, querido, é assim, ó. Você sabe quando você sente ele. Quando você está lendo Bíblia, você joga a Bíblia nele e ele consome. O fogo de Deus, ele é dessa forma. Você adora a Deus e ele consome, porque o fogo de Deus, ele consome. Quantos aqui estavam sentindo a presença de Deus na hora do louvor? Você joga a tribulação e ele consome do mesmo jeito, querido. Porque se você entra atribulado por essas portas e você sente a presença de Deus, através da palavra, através do louvor, Deus, ele vai transformar a tua vida. Porque o fogo de Deus, ele transforma as pessoas. Você joga a enfermidade e ele queima. O fogo de Deus queima, querido. Você joga pecado e ele queima do mesmo jeito. Você joga a malícia e ele queima do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é o fogo de Deus que te purifica, querido. É o fogo de Deus que faz toda a diferença na sua vida. Se você todos os dias, como sacerdote, não entrar e não colocar lenha na fogueira, você não vai sentir o fogo de Deus, a presença de Deus. O holocausto tem que ser colocado em ordem todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para você e pedir para o Senhor, Senhor, me visita com o teu fogo, toca a minha vida. A Bíblia fala assim que Isaías, ele tinha os lábios impuros. Quer ver como é que Deus, ele é fogo? A Bíblia fala assim que um anjo vai lá com a tenaz e tira uma brasa de fogo do altar de Deus e traz e toca nos lábios de Isaías. E ele é purificado. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus purifica. O fogo de Deus purifica. A Bíblia fala assim que Elias, diante dos profetas de Baal, ele vai lá e trabalha, ele faz todo o holocausto ali, ele joga água. E ele ora e o que cai ali? O fogo. E o fogo de Deus consome ali, querido. Ele consome o holocausto. A Bíblia fala assim que ele consome as pedras. A Bíblia fala que ele consome até o pó que está ali e lambe as águas.
O fogo de Deus, ele purifica, querido. O fogo de Deus transforma. Abre comigo lá, para a gente encerrar. Atos 2:1. Amém? Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Olha que interessante o 3, ó. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Olha o que ele narra aqui, ele narra duas situações. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais, quem está narrando, ó, fala assim, ó, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. A Bíblia fala assim que eles são batizados do quê? No fogo. Quem narra fala assim que vê fogo descendo sobre eles. E depois vem outra situação que fala assim, todos eles foram batizados no Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas. Deus, ele é fogo, amém? Deus é fogo. Nessa noite, querido, eu tenho mais coisas para pregar, mas a gente não tem tempo. Mas nessa noite eu queria que você olhasse para você e colocasse o teu coração diante de Deus. As tuas atitudes têm sido como de um ímpio ou de um sacerdote. A tua forma de ser tem sido como de um ímpio ou de um sacerdote. Se você precisa colocar o teu altar em dia, é essa noite, querido. Se você precisa, nessa noite, fazer um novo altar, é nessa noite. Coloca a tua vida agora na presença de Deus. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que você ficasse de pé. Começasse a falar para Deus. Fala, Senhor, se existem algumas áreas da sua vida que precisam ser mudadas, fala para Deus hoje. Se há rancor que precisa sair do teu coração, fala para Deus hoje. Se é pecado, querido, que precisa ser confessado, confessa para Deus hoje. E peça para Deus te purificar com o fogo dele, porque Deus, ele é fogo. Queria que apagassem as luzes. Eu quero deixar você bem à vontade, mas eu quero que você abra a sua boca e comece a orar, e comece a pedir para Deus. Fala, Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero ser transformado pelo teu fogo, pela tua chama. Senhor, toca a minha vida, arde no meu coração, Senhor. Arde no meu coração, ó Deus. Espírito Santo, ó Deus, visita cada coração agora, Deus. Visita cada vida. Ó Pai, não é o homem que convence o homem do pecado, mas é o teu Espírito. É o teu Espírito que é santo, ó Deus. É o teu Espírito que transforma as vidas. É o teu Espírito que convence. Queridos, comece a clamar o fogo de Deus. Fala, fogo de Deus, consome em mim. Consome em mim, Senhor. Consome as minhas iras. Queridos, se você precisa de domínio próprio, se você não guarda a tua fala, a tua língua, se você fala tudo que vem à tua mente, se quando você está nervoso você xinga, querido, se você está em pecado, começa a falar para Deus agora. Fala, Senhor, me purifica com o teu fogo. Eu quero sentir o teu fogo, Senhor, como o Senhor me purificou naquela tarde, ó Deus, e tirou, Senhor, toda a bebida daquele meu corpo, ó Deus. O Senhor me purificou, me libertou, ó Pai, naquela tarde. Ó Pai, liberta essas vidas em nome de Jesus. Pessoas que estão presas em pecados ocultos, ó Pai. Ó Pai, pessoas que estão aprisionadas, ó Deus. Ó Pai, não conseguiram se abrir, Senhor. Não conseguiram, Senhor, confessar, ó Pai, os teus pecados. Ó Pai, em nome de Jesus, convence eles agora. Purifica com teu fogo, Senhor. Aquece a chama, Senhor. Aquece a chama que está dentro de nós.
Querido, começa a colocar lenha no holocausto. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Espírito Santo, ó Deus, toca a tua igreja. Toca, Senhor, envia os teus anjos ministradores, ó Deus. Ó Pai, eu ministro fogo de Deus sobre cada vida. Eu ministro fogo de Deus, Senhor, sobre cada vida que aqui está. Comece a orar, queridos. Ore em línguas. Onça o fogo, meu espírito procura. 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 Queridos, erga sua mão, clame o fogo de Deus. Abra sua boca. Olhe em línguas. É uma ferramenta do Senhor de Deus. Para você colocar fogo sobre o holocausto. Onça o fogo, meu espírito procura. Onça o fogo, meu espírito procura. Onça o fogo, meu espírito procura. E ele está nos olhos do leão de Judá, sobre o monte Sião, quem subirá, quem o encontrará, quem se deixar purificar as mãos, o coração. Ele está sobre o monte Sião, o encontrará, quem subirá, quem o encontrará, quem se deixar purificar as mãos, o coração. Onde está o fogo, meu espírito procura. 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 Começa a pedir para Deus, fala: Senhor, purifica, Senhor. Purifica minhas atitudes, ó. Purifica minha forma de ser, minha forma de falar, minha forma de pensar, Deus. Eu não quero ter atitudes como ímpios, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o reflexo da tua glória. Eu quero fazer a diferença sobre essa terra. Oh, Pai, em nome de Jesus, muda minha vida, muda minha história, Senhor. Que através da minha vida haja cura, haja libertação. Oh, Pai, que o teu fogo aqueça em mim mais e mais, ó Deus. Que a cada dia da minha vida, Pai, o holocausto possa ser colocado em ordem, ó Pai. Oh, Pai, muda minhas atitudes, muda minha forma de pensar, Senhor. Eu quero ter uma mente de Cristo. Eu quero pensar como o Senhor. Eu quero agir como o Senhor. Eu quero agir através de fé. Eu quero agir com amor a Deus. Procura ele está nos olhos do leão de Judá, sobre o monte Sião, quem subirá, quem o encontrará, quem se deixar purificar as mãos, o coração. Onde está
está o fogo, meu espírito procura. Não somos nada sem ti, Senhor. Onde está o fogo? Não somos nada sem a tua presença e nós sem o teu fogo, ó Deus. Não somos nada, Deus. Onde está o Oh, fogo? Deus. Onde está o fogo? Não queremos andar sozinhos, ó Pai. Queremos andar contigo, Senhor. Oh, Pai, em cada decisão das nossas vidas. Que por onde formos, ó Deus, a tua presença possa estar conosco. Oh, Está o fogo, meu espírito procura. queridos, levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Pai, a minha oração é, Deus, que cada vida que aqui está possa ser movido, ó Deus, pelo fogo, pela presença do Espírito Santo, ó Deus. Possa ser conduzido, Senhor, conforme a tua ordem, a tua direção. Abra os nossos olhos, ó Deus, traga espírito, ó Pai, de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, ó Deus, a cada filho teu. Ó Pai, que quando eles saírem, ó Pai, dessas portas para fora, ó Deus, eles possam enxergar como campos missionários, onde vidas possam ser alcançadas, possam ser curadas, possam ser libertas através de cada um que aqui está. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa noite. Eu te louvo e te agradeço pela tua presença, pela tua visitação no nosso meio. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, porque temos a oportunidade de te adorar. Enquanto muitas pessoas estão em camas e leitos, ó Deus, e não podem se levantar. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque estamos aqui nessa noite e o Senhor nos deu condição, ó Deus, de nos alimentarmos, de termos uma casa, uma família, e muitos não têm, estão perdidos, e o Senhor nos resgatou, o Senhor transformou as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a semana de cada um, eu abençoo a casa, eu abençoo o trabalho, eu abençoo os negócios, ó Deus, de cada vida que aqui está, e eu te peço, ó Deus, conduza debaixo da tua voz, que é poderosa e santa, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, fique com Deus e até semana que vem. Onde está o fogo, meu espírito procura. Onde está o fogo? Onde está o fogo, meu espírito procura. Onde está o fogo? Onde está o fogo, meu espírito procura. Onde está o fogo? Onde está o fogo?